Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Seguinte, vou começar uma conversa com vocês hoje sobre tecnologia. De que maneira filosofia e tecnologia caminham juntas, tá? E como que a gente consegue ter um olhar sobre os avanços tecnológicos na sociedade contemporânea, tá? E para isso, a gente vai ter dois vídeos, tá? Um primeiro, eu vou trabalhar um ponto de vista da tecnologia. No segundo vídeo, eu vou trabalhar um outro ponto de vista. E a ideia é a gente promover um debate reflexivo desses dois pontos de vista, tá? Lembrando aí que a ideia minha aqui durante a aula não é expor para vocês a minha opinião, o meu ponto de vista, mas é que vocês construam os próprios repertórios para as redações, para as argumentações, para as intervenções que vocês eventualmente vão ter que fazer, tá? Então, o que eu gosto muito de fazer? Eu gosto de partir de dois pontos de vista sobre o mesmo assunto. E aí, cabe a vocês formarem o ponto de vista de vocês a partir dessa reflexão, tá? Uma dialética reflexiva nesse sentido. Então, no primeiro vídeo, sobre tecnologia, a gente vai trabalhar de que maneira a gente pode compreender esses avanços tecnológicos na Escola de Frankfurt, um movimento importante da Alemanha, e depois a gente vai ver como que a gente pode analisar esses avanços tecnológicos do ponto de vista de um filósofo francês contemporâneo, vivo até hoje, chamado Pierre Levy. Tá? Então, a ideia é que a gente construa esses dois repertórios e aí a gente possa fazer uma análise reflexiva. Beleza? Então, bora filosofar sem perder muito tempo. Vamos lá? Beleza, vamos lá. Nesse primeiro encontro, nesse primeiro vídeo, eu quero trabalhar com vocês a visão da Escola de Frankfurt sobre os avanços tecnológicos. Antes da gente começar a trabalhar a Escola de Frankfurt e todos os seus desdobramentos, é importante só a gente entender o contexto que a gente vive, tá? A gente, da década de 70 para cá, de 1970 para cá, então vamos falar desses últimos 50 anos, a gente vive uma terceira revolução industrial. Para alguns estudiosos, sociólogos, historiadores, geógrafos, a gente já, na verdade, está vendo uma quarta revolução industrial. Estamos no meio aí de uma grande transformação. Só para você lembrar, tá? Primeira revolução industrial lá no início do século XIX, a gente tem o desenvolvimento das fábricas na Inglaterra. No outro momento a gente pode falar até bastante sobre isso. Final do século XIX, até ali as primeiras décadas do século XX, a gente tem uma segunda revolução industrial, tá? Que aí começa a se espalhar pela Europa, chega aqui na América, nos Estados Unidos. Ali, a partir da década de 20, 30, vai ganhar alguns países da América Latina, no caso do Brasil, do México, da Argentina, tá? Aí a gente vai ter depois uma terceira revolução industrial, a partir da década de 70, que a gente chama de revolução técnico-científico-informacional, o avanço da tecnologia, da ciência e da informação, e aí a internet tem um papel fundamental nesse processo. E aí alguns estudiosos estão dizendo que esses últimos 15 anos, mais ou menos, se deu início da quarta revolução industrial, que aí é da alta tecnologia, a revolução high-tech. E aí com todos os avanços descontrolados que a gente está tendo, a inteligência das coisas, a internet das coisas, desculpa, inteligência artificial e todos os avanços que a gente está assistindo, tá? Então a gente vai focar nesse último momento histórico. Terceira revolução, que para alguns já tem um desdobramento para a quarta revolução industrial. E a gente vai ter um olhar sobre essas transformações. Beleza? Então, bora filosofar. Eu vou começar com vocês a discutir a Escola de Frankfurt e de que maneira ela, a Escola de Frankfurt, nos ajuda a compreender esses avanços tecnológicos do mundo contemporâneo. Então, você pode colocar como título da aula Filosofia e Tecnologia, Debate, Escola de Frankfurt e Pierre Levy, ou Pierre Levy, depende de como se escreve, tá? Já dou um spoiler para vocês, para a gente já ir criando aqui uma expectativa para o desenrolar dos dois vídeos. Para a Escola de Frankfurt, a gente tem um olhar, de certo modo, pessimista para o avanço tecnológico. Do ponto de vista dos teóricos de Frankfurt, sobretudo dois deles, Theodor Adorno e Max Horkheimer, a tecnologia trouxe mais malefícios do que benefícios para o homem. E aí depois, no próximo vídeo, quando eu começar a falar do Levy, para o Levy é o contrário. A tecnologia ela trouxe mais benefícios do que problemas para a humanidade. E aí cabe a vocês confrontar os dois e construir o repertório de vocês. Tá bom? Então vamos lá. Antes de tudo, vamos conhecer um pouco a Escola de Frankfurt, para a gente colocar a Escola de Frankfurt dentro de um contexto da tecnologia. É um movimento filosófico que começa ali na década de 20, tá? Por volta de 1929, um grupo de pesquisadores
e intelectuais inauguram na Universidade de Frankfurt o Centro de Estudos Sociais de Frankfurt, e lá eles começam a fazer algumas análises da sociedade. Pessoal, é importante vocês entenderem um contexto. Primeira metade do século XX, a gente começa a assistir pela Europa movimentos que vão fazer uma releitura do marxismo. Tá? Basicamente, o pensamento materialista de Marx propõe uma revolução a partir da classe operária. A gente chama isso de materialismo dialético. Os marxistas do século XX, eles vão propor revoluções em outras áreas da sociedade. Por exemplo, a gente tem lá na Itália o Antônio Gramsci entendendo uma revolução a partir da arte, da cultura, a gente chama de revolução de marxismo cultural. A gente tem o Georg Lukács. A gente tem na própria Alemanha uma social-democracia que está entendendo outras formas dos trabalhadores tomarem o poder. Na França, a gente tem ali um movimento existencialista encabeçado pelo Sartre, que também busca uma revolução a partir da crítica marxista. E entre todos esses movimentos, a gente tem a Escola de Frankfurt, que vai buscar no marxismo ferramentas para ter uma nova análise sobre a sociedade. E eles partem da ideia que a gente chama de teoria crítica. E o que é a teoria crítica deles? Eles querem entender a sociedade e buscar uma forma de transformar a realidade da sociedade a partir de julgamentos críticos a ela. Veja, o que os teóricos de Frankfurt buscam? Eles buscam entender o contexto daquela sociedade, no caso específico da Alemanha ou da Europa, julgar de que maneira essas bases podem ser transformadas e propor uma transformação. Pessoal, a Escola de Frankfurt ela é tão marcante para a sociedade que até hoje a gente tem filósofos desse movimento vivos. Talvez o grande expoente vivo hoje de Frankfurt é um alemão chamado Jürgen Habermas, que vai desenvolver uma tese chamada de ação comunicativa. Tá? Eu tenho um vídeo no meu no canal que eu discuto Habermas dentro dessa tese, pode dar uma olhada lá depois. Então, a ideia dos teóricos de Frankfurt é enxergar alguns fenômenos da sociedade do século XX, emitir um julgamento de valor sobre esses fenômenos e buscar transformar essa realidade. E aí eles vão analisar especificamente 3 objetos. Cultura de massas, que vai ficar para um segundo encontro para nós, eu não vou abordar agora diretamente a questão da cultura de massas, mas eu vou destacar o desenvolvimento dos meios de comunicação e o desenvolvimento tecnológico. Entendam. O que a Escola de Frankfurt está buscando? Entender o desenvolvimento tecnológico, entender o avanço dos meios de comunicação e perceber como esses 2 objetos transformaram o homem do século XX. E já dou um spoiler para vocês. As conclusões que eles chegam não são nada boas. As conclusões que eles chegam acerca desse homem são bem complicadas. A ponto deles chegarem a uma conclusão, daqui a pouco vocês vão entender isso melhor, que nós nos tornamos escravos da tecnologia. O século XX provocou no homem um vazio tão grande, e vocês vão entender o que provocou esse vazio daqui a pouco, mas o século XX provocou em nós um vazio tão grande que a forma que nós encontramos de preencher esse vazio foi consumindo tecnologia. Ok? Para isso, vamos entender qual é a teoria crítica que eles fazem. E eles partem do seguinte princípio. Os avanços tecnológicos, eles tiveram um grande avanço. O desenvolvimento tecnológico, tiveram um grande avanço. E na visão do Adorno e do Horkheimer, dos 2 nomes que desenvolvem um texto chamado A Dialética do Esclarecimento, daqui a pouco eu vou apresentar esse texto para vocês, eles falam, olha, o problema é que todo avanço, todo desenvolvimento tecnológico, ele num primeiro momento, ele está dentro de um plano econômico. Só que ele vai seguir uma lógica capitalista. Gigi, está complicado, me explica melhor. Vamos lá que eu vou te explicar. Eu vou pegar o meu celular. Um celular. Análise que, por exemplo, a teoria crítica de Frankfurt faz sobre o celular. No primeiro momento, ele atua dentro de um plano econômico.
Como assim um plano econômico? Bom, celular serve para ligar e para receber ligação. Então, a função social de um aparelho celular se limita a um plano econômico. Só que o avanço da tecnologia, ele vai reproduzir uma lógica do capitalismo. A partir de um determinado momento, o aparelho celular ele não está mais no plano econômico. Ele avança para um plano social. Como assim? Há um momento em que a sociedade fica segregada. Aqueles que têm celular e aqueles que não têm celular. E aqueles que têm aquela tecnologia estão em um nível, aqueles que não têm estão em outro nível. Ou seja, o celular já não é mais um instrumento econômico. Ele está reproduzindo uma lógica do capitalismo. Até que chega um momento que do plano social, o celular ele atinge o plano ideológico. A sociedade ela é marcada por essa tecnologia, a ponto de as pessoas não saberem mais viver sem isso. Se você tiver um problema no seu celular e tem que ficar 2 dias na assistência técnica, você fica doente. Vejam que o exemplo do aparelho celular ele se aplica a qualquer exemplo tecnológico. Que, na visão dos teóricos da Escola de Frankfurt, a tecnologia, em um momento, ela atingiu um ideal econômico. Beleza. Nesse momento, ela é importantíssima. O problema é que quando ela começa a reproduzir essa lógica do capitalismo e a gente deixa de ser social e passa a ser um ideológico, ela se perdeu. No momento em que o desenvolvimento e o avanço tecnológico atingem um nível econômico, atingem uma lógica econômica, nós nos tornamos escravos dela. A gente se torna dependente dela. Na visão da Escola de Frankfurt, à medida que o desenvolvimento tecnológico atinge esse nível ideológico, ele buscar aliviar as nossas frustrações, porque a gente acaba depositando no consumo, nos bens materiais, aquela necessidade de preenchimento do interior. E aí, na prática, os avanços tecnológicos não vão produzir em nós um princípio de questionamento. O que a tecnologia vai produzir em nós? Uma reprodução, uma alienação. E aí você se vê, eu preciso comprar aquilo, eu preciso consumir aquela tecnologia, eu tenho a necessidade daquilo, só que a gente não se questiona até que ponto a gente de fato precisa, ou a gente só está reproduzindo uma lógica capitalista. Esse celular aqui que eu tenho é novo, comprei faz pouco tempo. E aí, 3 dias depois que eu comprei, lançou um celular top. Lançou um celular top. Melhor do que o que eu tenho. Aí eu me vi falando assim, nossa, eu preciso desse celular. Imediatamente já acendeu uma luzinha amarela na minha consciência. De perceber de que maneira a gente nem questiona mais as coisas. A gente só reproduz essa lógica. Porque lá no meu inconsciente, ter aquele celular top que eu vi na televisão iria aliviar minha frustração. Então, quando eles vão fazer essa análise, eles vão falar o seguinte: olha, a cultura ou a tecnologia deixa de ser um valor de consciência, passa a ser um instrumento de alienação. Porque a indústria cultural já entendeu o quanto os indivíduos são dependentes dessa tecnologia. Então, o que eles vão fazer? Eles vão reproduzir para nós a importância ideológica da tecnologia para que aquilo fique na nossa cabeça a ponto de a gente querer comprar. Então, essa é a teoria crítica que a Escola de Frankfurt aplica ao avanço da tecnologia. Se ela estivesse limitada a um plano econômico, nós saberíamos lidar tranquilamente com a tecnologia. Um computador, um aparelho celular, uma televisão, uma máquina, um robô. O grande problema é que há muito tempo, graças a essa cultura de massas, a gente não tem mais nessas ferramentas uma análise econômica. Ela já se tornou uma análise ideológica da nossa consciência. E porque ela se tornou uma análise ideológica, a gente se tornou escravo dela. Percebe no teu dia a dia. Toda a tecnologia que te rodeia. Será que nós precisamos de todas elas? Ou será que nós estamos a serviço delas ou elas estão a nosso serviço?
A gente nunca pode perder de vista que a tecnologia está ao nosso serviço. Mas quando a gente percebe que nós estamos a serviço da tecnologia, a gente se encontra escravo dela. E aí vai nascer o livro, o texto mais famoso da Escola de Frankfurt, que é esse texto do Adorno e do Horkheimer, chamado A Dialética do Esclarecimento. E nesse texto, eles começam a perceber o quanto esse avanço tecnológico, que eu falei no quadro anterior, do econômico para o social, do social para o ideológico, o quanto esse avanço nos fez escravo dessa razão capitalista. Se hoje você conversar com uma criança e numa mesma mesa você conversar com alguém que tem mais de 40 anos, uma pessoa com mais de 40 anos, ela passou sua infância inteira sem toda essa tecnologia que nós temos. Eu tenho 37 anos. Eu fui ter meu primeiro celular, eu tinha 18. A minha infância foi sem celular. Se uma criança começar a conversar comigo ou com alguém um pouco mais velho que eu, e nós narrarmos a nossa infância, eles vão achar um absurdo. Porque uma criança hoje, vamos pensar, uma pessoa hoje que nasceu de 2005 para cá, vamos falar de 15 anos para cá, já nasceu escrava dessa razão capitalista, dessa lógica ideológica que é dada ao desenvolvimento tecnológico. E isso, para os teóricos de Frankfurt, essa escravidão dessa razão é resultado do iluminismo. Quando eles falam esclarecimento para Adorno e Horkheimer é o iluminismo. O século XVIII, o século das luzes. E é importante você entender, gente, nessa parte da aula, que a Escola de Frankfurt é crítica ferrenha ao pensamento iluminista. Tá? Para eles, o iluminismo foi um péssimo momento da história da humanidade. Porque, para eles, o iluminismo produziu em nós uma razão instrumental. Gigi, o que é razão instrumental? Na visão deles, nós ficamos escravos da razão. A razão se tornou para nós uma ferramenta de dominação sobre a nossa consciência. E vejam, eles estão falando de uma razão capitalista que pode ser empregada a uma razão tecnológica. O ponto de partida que eles vão chegar é dizer que essa razão nos tornou prisioneiros dela. Há um momento no texto que o Adorno e o Horkheimer dizem que o esclarecimento é totalitário. A razão é totalitária. A razão ela nos faz escravos. A partir do iluminismo, a sociedade ela se tornou uma sociedade totalmente escravizada pela razão. E deixou de lado elementos que estão além da razão. Formou em nós o que eles chamam de razão podre. A razão nos levou à barbárie. E olha que análise interessante. Porque talvez você esteja pensando, e a tecnologia entra onde aí? Presta atenção. Eles vão dizer o seguinte. Se você não entendeu, depois você me pergunta lá embaixo. Nós nos tornamos tão escravos da razão, essa lógica capitalista nos fez tão escravos, que em nós surgiu um grande vazio. O homem, a partir do iluminismo, se tornou um homem vazio. E nós encontramos na tecnologia uma ferramenta de preencher esse vazio. Então, para eles, eu tenho que ficar toda hora consumindo. A necessidade do consumo, aquilo que eles vão chamar de sociedade de consumo, ela vai, de alguma maneira, preencher esse vazio. Então, as empresas de tecnologia, quanto mais tecnologia elas desenvolvem, mais ela vai vender, porque eu preciso preencher meu vazio. Eu me tornei escravo da razão. Essa lógica capitalista me fez escravo dela. E eu vou preencher esse vazio consumindo. E aí a tecnologia aparece como a máquina que vai produzir aquilo que eu preciso para preencher minha existência. Surge uma sociedade de consumo. Surge ali uma cultura de massas, onde a gente vai estar toda hora consumindo,
E os valores nossos vão ser totalmente transformados. Os valores que regem a sociedade, na visão deles, já não são mais os valores do ser. Eu não sou mais valorizado por aquilo que eu sou. Eu não sou valorizado por eu ser honesto, eu não sou. Não. Eu sou valorizado por aquilo que eu tenho. Eu sou valorizado à medida que eu preencho a minha consciência. E aí eu encontro na tecnologia uma forma de preencher esse vazio. Percebam, já não está mais no plano econômico, muito menos no plano social, é um plano ideológico. Então, o que é interessante vocês terem entendido nesse primeiro vídeo? O quanto a razão iluminista nos fez dependentes da tecnologia, a ponto de essa tecnologia não provocar em nós reflexão, só reproduzir essa lógica. Beleza? E no próximo vídeo, eu vou trabalhar a visão do Pierre Levy e de que maneira, na visão dele, o processo é inverso. A tecnologia foi libertadora para nós. Beleza? Espero vocês no próximo vídeo. Qualquer dúvida, é só perguntar aqui embaixo, tá? Que eu me coloco à disposição de... Deixa eu interromper aqui. Que eu me coloco à inteira disposição de vocês. Valeu, gente. Bora filosofar.